A Câmara dos Deputados aprovou o texto do projeto de lei que estabelece uma data limite para que o governo faça demarcação de terras indígenas. Pela proposta, só poderão ser reconhecidos territórios que já eram ocupados por indígenas até outubro de 1988. A bancada ruralista conseguiu uma ampla vitória aqui na Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira, com a aprovação do projeto que estabelece o chamado marco temporal. Foram 283 votos favoráveis à proposta e 155 contrários, além de uma abstenção. O projeto estabelece como data limite para que os povos indígenas eles peçam o reconhecimento de território, a demarcação de território, como outubro de 1988. E segundo a ministra Sônia Guajajara, essa data limite coloca em risco mais de 300 processos que estão em andamento no Ministério dos Povos Indígenas, mas que ficaram parados nos últimos 6 anos, na gestão de Jair Bolsonaro e também na gestão de Michel Temer. A ministra Sônia Guajajara passou o dia aqui no Congresso Nacional e espera agora conseguir reverter esse placar com a discussão e votação do projeto lá no Senado, porque a proposta, depois de passar por aqui, precisa agora ser analisada pelos senadores. De Brasília, Natália Fruê para o SBT News. Ainda sobre essa aprovação do marco temporal, vários deputados usaram a tribuna para manifestar sua opinião a respeito do projeto, tanto contra quanto a favor. Vamos acompanhar alguns trechos. Como vocês querem ser lembrados nesse Brasil tão diverso? O povo brasileiro, que tem origem de sangue indígena nas veias ou que tem origem de sangue indígena nas mãos. Nós precisamos lembrar de um Brasil verde e amarelo, assim como essa cor da bandeira, mas um Brasil que também é vermelho de urucum. Seu terno não será eterno. Esse terno que vocês vestem hoje não será eterno. Essa casa, que também são vendedoras de mães, negociadoras de mães, porque quando negocia o direito, a Mãe Terra está negociando a possibilidade de vida no planeta, está negociando as suas mães. É evidente que o direito de propriedade ele precisa estar respeitado. E se nós não tivermos uma data específica como marco para que o judiciário e as pessoas tenham segurança jurídica sobre o que é seu ou pensam que é seu, nós ficaremos ao bel prazer do judiciário, do intérprete, que a todo momento pode ter um entendimento diferenciado e, obviamente, isso atenta contra o direito de propriedade, que inclusive prejudica os próprios indígenas, porque na expectativa de terem a terra que eles acham que poderá ser potencialmente deles, o judiciário pode eventualmente decidir que não, porque é claro que não vai se devolver o Brasil inteiro para os indígenas. O marco temporal ele é extremamente necessário para proteger o proprietário, o agricultor, quem faz a pecuária, quem tem uma pequena propriedade, para simplesmente proteger o que ele é seu. Isso está na Constituição Federal. Proporcionalmente, os indígenas já têm um território do Brasil muito maior do que o percentual de todas as outras pessoas. É uma tese bizarra que defende a alteração da política de demarcação de terras no Brasil. É uma tese que ameaça os territórios indígenas. É uma tese que ameaça populações e etnias isoladas no Brasil. É uma tese que fere princípios constitucionais e que não faz sentido essa tese tramitar aqui nessa Câmara através de um projeto de lei. Presidente, precisaria-se aqui de uma emenda constitucional. Com os votos que estão aqui não seriam suficientes para fazer aprovar um projeto como esse. Existem graves inconstitucionalidades e a gente vai provar isso. Essa vitória que eles pensam que terão, eles nunca terão, porque a terra do povo indígena é a terra do povo brasileiro e o Brasil é contra. A maioria dos indígenas do Brasil hoje estão dependendo aí de cesta básica. Vivem
uma realidade, os que estão próximos da cidade, drogadição, alcoolismo, prostituição infantil. Sabe por quê? Porque, como foi dito aqui, eles não podem explorar as terras que estão dizendo aqui que querem dar para os indígenas. Como disse o nosso deputado espirituoso coronel aqui, nós temos hoje um monte de cosplay por aí, se passando por indígenas, e muito branco se dando bem, muito não índio se dando bem, nas costas dos índios, com esse discurso, haja dólar que vem do exterior. Então o que está aqui, o pano de fundo aqui, não é o bem-estar dos indígenas. O pano de fundo aqui são interesses outros, interesses em mineração, interesses em dinheiro que vem de fora, mas preocupação com o índio aqui é zero. Poderia se fazer esse debate nessa casa se se tratasse de uma PEC, se alterasse a Constituição. Agora está tentando se aprovar um projeto de lei simples que contraria a Constituição. Não é por acaso que isso também tem sido tratado pelo Supremo Tribunal Federal. E eu lamento que a gente tenha visto na última votação agora não só um desapego ao que diz o texto constitucional, mas também a vitória daqueles que querem passar a boiada por cima das florestas, passar a boiada por cima das águas, passar a boiada por cima dos povos indígenas e quilombolas. O dia que os índios conseguirem extirpar esses grupos que colocam os indígenas numa narrativa mentirosa de que o problema indígena é a falta de terra. O problema indígena é poder trabalhar nos seus milhões de hectares de terra que os índios detêm no Brasil. Então, nós não queremos 1 hectare de terra indígena, mas nós não queremos autodeclaração de índio fake news, que nós temos muito, inclusive aqui nesse plenário, de índio genérico que auto se declara, que não tem nada a ver com os povos originários.